Bom dia, meninos. A tia está de volta para explicar agora as atividades da apostila. Né? Nós lemos até a página 25. Deixa eu só a tia compartilhar a tela aqui com vocês. Então, essa aqui é a página 26, tá? A tia vai explicar aqui bem rapidinho para vocês estarem fazendo com base no que nós vimos na aula de hoje, onde a gente falou sobre os problemas sociais causados pela urbanização. Então, fala assim, ó, sobre a urbanização brasileira e os problemas sociais, é correto afirmar que... Aí você vai marcar as alternativas corretas. Só um minutinho que já vai voltar aqui para a tia. A internet tá lenta, meninos. Tá geral, né? Voltou. Então, aqui, a primeira aqui, ó. A urbanização se concentrou principalmente na região sudeste do Brasil. Isso fez com que muitas pessoas buscassem melhores condições de vida nas cidades dessa região. Então, será que a urbanização se concentrou principalmente aqui na região sudeste e isso fez com que as pessoas viessem para essa cidade? Segundo, a urbanização brasileira ocorreu de forma lenta, proporcionando o crescimento econômico de todo o território nacional. Foi de forma lenta ou foi rápida o crescimento das cidades, a urbanização? Próximo. As cidades cresceram de forma muito rápida e não conseguiram absorver toda a população que migrava da área rural para a área urbana. E aí? Será que está certa? E a última, a maioria das cidades brasileiras cresceu respeitando o planejamento urbano. E por isso são raros os problemas sociais que a população enfrenta no dia a dia. Os problemas sociais, meninos, da população são raros, quase não existem. 2. Aqui vocês vão analisar essa fotografia, que mostra uma paisagem da área urbana de Belo Horizonte. No primeiro plano, que é esse aqui, ó, o que a gente vê? A gente vê a comunidade do Morro do Papagaio, né? São pequenas casinhas, né, sem muita infraestrutura no morro. E no segundo plano, que é esse aqui, ó, mais ao fundo, nós vemos o quê? Construções, né, prédios. Aqui já é o bairro Nobre, né? Lá da região. Aí vocês vão ler aqui as alternativas e depois marcar se é apenas a 1 e a 2 que está verdadeira, a 1 e a 3 e assim por diante. A tia vai ler cada uma com vocês. A segregação socioespacial é uma característica do espaço urbano brasileiro. O que é segregação? É separação. A separação socioespacial é a separação da sociedade entre, assim, vamos dizer, entre os pobres e os que têm uma condição melhor de vida. É uma característica do Brasil, essa separação de classes. 2. Nas cidades, tem bairros com boas condições de infraestrutura. Aí ele coloca alguns exemplos aqui: tratamento de esgoto e água encanada. E tem os bairros que não tem nada disso. Aqui fala que são condições precárias ou inexistentes. Existe no Brasil bairros assim? E terceiro, o problema da habitação nas grandes cidades brasileiras é fruto da desigualdade de renda ou da falta de emprego. Aí vocês vão marcar o que é que vocês acham que é a resposta correta. A segregação é separar, né, pôr à margem ou impedir alguém de participar de uma sociedade. E essa página também vocês vão fazer. Nessa primeira aqui, ele fala o seguinte: o problema de mobilidade urbana nas grandes cidades é um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida da população, apontou a audiência pública realizada pela Comissão Senado do Futuro. Essa mobilidade urbana é a questão, gente, de transporte, né, de se locomover dentro da cidade. Moradores das regiões metropolitanas gastam até 4 horas no trajeto entre a casa e o trabalho, afirmaram participantes do debate. Eles defenderam maior integração entre municípios e uma participação popular na busca por soluções. Então, eles querem dar um jeito aqui de melhorar o transporte ali naquela região. Transporte e
diminuir o tempo de se chegar ao trabalho. Na número 1, com lápis de cor amarelo, você vai destacar a frase que indica o assunto principal da notícia. Se você ficar com dúvida nessa aqui, faz com lápis de escrita. Aí, quando eu fazer a correção, você pinta com lápis de cor amarela. Na número 2, você vai pintar as palavras-chave relacionadas ao problema social urbano citado aqui. Fala sobre trânsito, tem a ver com mobilidade urbana. Fala sobre moradia, congestionamento, emprego informal, saneamento básico e transporte público. A tia vai dar uma dica. Quando fala mobilidade urbana, corresponde a transporte, tá? Transporte público, né, que a tia havia falado. Então, essa questão de mobilidade urbana é a questão de deslocamento das pessoas dentro da cidade, tá? Na questão 3, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, meninos, o significado dessa expressão, mobilidade urbana, vão anotar aqui. Depois que anotou, não precisa ser muita coisa, tá? 2 linhas, 3 linhas, tá bom. Depois que você tiver anotado o significado dessa expressão, você vai conversar com o adulto da sua casa, trocar ideia aí, e perguntar para ele assim, qual seria uma possível solução para o problema de mobilidade urbana aqui de Trindade. Na questão de trânsito, questão de transporte público, o que será que prováveis soluções? Aumentar o número de transporte público, né, de ônibus. Outra coisa, os ônibus passarem em tempos menores, intervalos menores de tempo, porque às vezes você fica 1 hora no ponto de ônibus esperando. Será que também é uma solução fazer rodízio, né, de carros, né? Porque em São Paulo faz o rodízio. Tem dias da semana que, por exemplo, final par, o carro que tem final par não anda, né? Ali nas ruas naquele dia. Então, você vai conversar com a pessoa aí da sua casa e elaborar aí soluções para melhorar o trânsito aqui de Trindade, melhorar a questão de transporte público, tá bom, meninos? Então, a atividade de geografia são essas 2 páginas, né? A 26 e a 27. Dúvidas, só chamar a tia e assim que terminar, manda a fotinha para a tia validar a sua atividade, tá bom? Beijos e bons estudos, tá? Mão na massa, né? Como a tia gosta de falar. E é isso, meninos, tá? De geografia vai ser isso aí, tá bom? Então, beijos. Já tá morrendo de saudade de vocês.